Olá, turminha, tudo bem? Nossa, muito feliz de estar aqui com vocês mais um dia, na presença do Senhor, nesse domingo, domingo especial, hein? Domingo Dia das Mães, onde todos comemoram o Dia das Mães. Eu sou uma mamãe e estou muito feliz de estar aqui, né? Graças a Deus, com saúde, com todos os meus filhos, né? Todos na nossa casa. Então, assim, eu sou muito grata a Deus. E eu espero que você aí também esteja beijando e abraçando bastante a mamãe de vocês, hein? Hoje é um dia bem especial. Então, turminha, nós estamos hoje na investigação 7 da nossa revista, né? Nossa, tá correndo muito rápido essa revista, já estamos na investigação 7, né? O nosso tema de hoje é a única chance, tá? Então nós vamos lá investigar mais um pouco da palavra de Deus para saber o que é que ela nos revela hoje. Mas antes disso, vamos orar, vamos curvar nossas cabeças, fechar os nossos olhinhos e vamos falar com Deus, tá bom? Para que Ele abençoe nossa aula, seja uma aula bem produtiva e que seja tudo para a honra e glória dele. Paizinho querido, te louvamos e te agradecemos, Senhor, por mais esse domingo que nos concede, Senhor. Obrigada pelo privilégio, Senhor, que temos de aprendermos mais um pouco da tua palavra, Senhor. Se revela a nós, Pai. Fica conosco, Senhor Deus, durante toda essa aula. Abre o coração, Senhor Deus, a mente, o entendimento, Senhor Deus, das crianças que vão assistir. Para, Senhor Deus, que a tua palavra entre no coraçãozinho delas e faça morada, Pai. E dê muitos frutos, Pai. É tudo o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, meus queridos, antes da tia Jana começar, certo, a aula propriamente dita, eu tenho um vídeo bem legal que eu preparei para vocês, tá? Então, eu quero que vocês assistam e a gente vai conversar um pouquinho depois dele. Ok, vocês gostaram? Quem nunca brincou disso, né? A Jana gosta muito de brincar, de fazer pilhas de dominó, né? E isso tem um nome, certo? Isso se chama efeito dominó, né? E esse efeito dominó, ele pode ser feito com essas pecinhas, ele pode ser feito com copos empilhados, né? Então, assim, é uma coisa que leva a outras. Então, vocês sabiam que o primeiro efeito dominó que aconteceu foi quando aconteceu a história de Adão e Eva? Verdade. Efeito dominó na nossa vida. Então, faz de conta que Adão era aquela primeira pecinha que cai. E aí, todas as outras pecinhas, elas caem em seguida, porque elas estão interligadas, certo? Elas estão, ó, juntinha uma da outra. E aí, quando caiu a primeira peça, todas as outras caíram. E foi isso que aconteceu. Nós temos conversado bastante sobre a história de Adão e Eva, né? O primeiro pecado que aconteceu, e por conta disso, nós fomos o quê? Nós carregamos o pecado, né? Nós vimos que nós já nascemos com uma natureza com tendência a pecar. Então, quando nós temos duas situações, o certo e o errado, a nossa natureza, o que nós somos propriamente ditos, nós sempre queremos o errado. Mas graças a Deus que tem Jesus na nossa vida, que faz com que a gente caminhe pelos caminhos certos, né? Que pela misericórdia dele a gente consiga fazer isso, de ir para os caminhos certos.
Mas o mistério de hoje nos fala qual a chance de um pecador ser salvo, né? Qual é essa chance de um pecador ser salvo? Então, eu trago para vocês essa imagem, certo? O pecado e a morte, né? Que é o episódio de hoje. E eu, eu, eu vou atrás aqui de uma imagem que a tia Jana colocou aqui, certo? Essa imagem, tá? Mostra o quê? Uma pessoa escalando uma montanha, certo? Esse homem tá bem alto. Essa montanha aí não dá para ver muito o chão, mas você olha assim pro fundo da imagem, dá para ver que ele tá escalando e é uma montanha íngreme, ou seja, retinha, né? Para cima e alta, né? E vamos pensar o seguinte: já pensou se esse equipamento de segurança se solta desse homem? Já pensou alguma cordinha dessa, algum gancho desse, dá um defeito e esse homem cai daí? Qual a chance desse homem se salvar? Né? Vamos pensar nisso? Qual seria a chance desse homem se salvar? Pequena, né? Porque já pensou uma montanha tão alta? Mas eu vou dizer uma coisa, existe uma chance, porque se Deus quiser, ele vai ser guardado e vai cair e vai machucar feio, mas ele não vai morrer. Por quê? Porque se assim Deus quiser, pode salvá-lo, tá? Então, slide, a história, certo? De um homem chamado Acã. Acã tá na parte. Sabe onde que Acã aparece na Bíblia? Acã aparece naquele episódio dos muros de Jericó, quando a palavra de Deus fala que assim, ó, eu vou ler aqui rapidamente, tá? Mas eu não vou ler toda a passagem, não. A tia Jana vai explicando, tá bom? Tá em Josué, tá? Capítulo 6. E a partir do versículo 1, fala assim, ó, Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, nem entrava. Então, Deus deu uma ordem a Josué para que pudesse entrar, né, em Jericó. Então, Deus falou assim: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó. Deus não falou assim: vamos fazer uma tentativa, vamos ver se dá certo, vamos para o plano A. Se o plano A não funcionar, vamos para o plano B. Então, assim, Deus não falou nada disso para Josué. Deus já começou a conversar com Josué, certo? O versículo inicial, versículo 1, já estava dizendo o quê? Que ninguém entrava e ninguém saía de Jericó, certo? Ela estava travada, ninguém podia entrar e ninguém podia sair. Aí Deus falou que não se preocupasse, que Josué não se preocupasse não, porque Deus já tinha dado Jericó nas mãos de Josué, certo? Diz que ia dar Jericó e entregar seu rei e seus homens de guerra. Aí Deus deu uma ordem. Tia Jana tá com alergia por causa desse tempo. Aff. Ó, então o que aconteceu? Ele falou, certo, que Josué pegasse a arca do Senhor, pegasse 7 sacerdotes, botasse para tocar trombeta na frente da arca. E na frente desses sacerdotes, eles tinham que colocar os soldados, né, mais valentes lá na frente, e o resto dos soldados ia atrás da arca. Então vamos pensar. Aliás, isso mesmo. Aí o que aconteceu? Eles iam cercar, eles iam circular Jerusalém por 6 dias, uma única vez por dia. Só que não era para ninguém falar nada, não era para fazer um barulho, uma conversinha, não era para fazer nada, era para ficar todo mundo calado. Durante 6 dias, essa tropinha aí, junto com a arca, junto com os sacerdotes, todo mundo ia ter que ficar caladinho e circular uma única vez num dia. E no 7º dia, certo?
iam tocar as trombetas, as pessoas que estavam carregando os seus tachos iam quebrar eles e iam gritar mais do que eles já conseguiriam uma vez na vida. Era para dar um grito, um berro, e que Deus ia dar Jericó a Josué. E aí, Deus deu uma ordem também, que como ele ia dar a cidade de Jericó, certo? Tirando o ouro, a prata, o bronze, que ia ser levado para a casa de Deus, era para destruir tudo, era para queimar tudo, destruir tudo, matar tudo. Homens, mulheres, crianças, o gado, não era para ninguém levar nada daquela cidade. Né? E aí a gente vai ver como o coração do homem, certo? Ele é mau, tem uma tendência a pecar muito fácil, né? Um dos soldados de Josué que participou de tudo isso, que participou das instruções que Deus havia dado, né, para Josué, ele, quando entrou, aconteceu exatamente isso, vocês já sabem, na 7ª vez que eles rodearam, fizeram exatamente isso, e as muralhas de Jericó vieram abaixo. Então, assim, só com a intervenção divina, eles não precisaram cutucar as muralhas, eles não precisaram serrar a muralha, eles não precisaram tacar pau em muralha, nada disso. Deus divinamente fez com que as muralhas fossem derrubadas, porque eles foram obedientes. Deus deu uma ordem e Josué, na íntegra, cumpriu tudo que Deus tinha mandado. E por isso que Deus deu vitória. Aí o que aconteceu? Depois disso, certo? Acã resolveu pegar umas coisas para ele. Eita, aí a cobiça. Isso é um pecado, cobiçar o que não é seu. Deus tinha falado o quê? Que era para pegar alguma coisa? Não, era para pegar só as coisas que era para levar para casa do Senhor, mas as outras coisas não era para pegar. E aí Acã resolveu fazer isso. Aí o que aconteceu? Depois do que aconteceu, que eles tomaram Jericó, aconteceu tudo isso, eles tiveram que guerrear uma guerra com as pessoas de Ai. Isso mesmo, Ai. Ai era o nome de uma cidade. E aí eles foram lá para guerrear. Só que os israelitas acharam assim, não precisa mandar muita gente não, aquele povo é pequeno, basta 2, 3 mil pessoas que é o suficiente. Sabe o que aconteceu? Levaram uma surra, isso mesmo, saí correndo de lá. E aí Josué achou esquisito. Por quê? Porque era para ser uma guerra fácil e de repente foi uma guerra que eles perderam. Resolveu consultar o Senhor. E o Senhor falou que Josué havia sido desobediente e que ia trazer desgraça sobre os israelitas, porque uma pessoa tinha sido desobediente. Aí Josué mandou todo mundo se consagrar e disse que no dia seguinte ele ia chamar todas as tribos, um representante de cada tribo. Aí eles iam lançar sortes, certo? Que era tipo assim, sabe quando a gente joga um dadinho? Que aí cai um número? Era como se fosse, as sortes era como se fosse isso. Eles jogavam sortes para ver em quem caía, para que o Senhor começasse a revelar. E aí caiu na tribo, na tribo, né, de... aí a tia já não esqueceu, peraí que eu já digo para vocês. Na tribo, cadê aquela de Jericó? Não, aqui na próxima coisa. Na tribo de Judá, é isso mesmo. Aí da tribo de Judá, aí chamaram os homens da tribo de Judá, as famílias, né? Chamaram todas as famílias da tribo de Judá, lançaram sorte, caiu na família de Acã. E aí, quando lançaram sorte de novo, caiu exatamente em Acã. E aí, Acã não tinha mais o que fazer, né? Porque o Senhor já tinha revelado. Aí ele confessou que ele tinha pego. Então, aqui, ó, Josué 6:18, que tá aqui na tela, certo? O Senhor passou uma ordem.
Tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis. E assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Então, Deus, ele quando passa uma ordem, não sei se vocês já repararam, Deus não fala só uma ordem, eu quero que você faça isso. Não. Ele fala assim, ó, eu quero que vocês façam isso, porque é bom para vocês isso, e que se vocês não fizerem isso, vai dar ruim, como vocês falam aí, né? Vai dar ruim. Então Deus, ele é tão bondoso com a gente que ele fala, não faz isso, porque se você fizer vai ser ruim. Então, assim, foi isso que aconteceu. E tá aí no versículo de Josué, capítulo 6, versículo 18. E o que que acontece? Acã fez o quê? Deu ruim para Acã. Respondeu Acã a Josué, porque Josué foi lá e perguntou o que estava vendo, né? Porque se a sorte tinha ido para cima dele, ele tinha que se explicar. Aí ele disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Tá vendo? Ele pegou, ele escondeu o seu pecado. Mas Deus, como eu já disse em algumas aulas, ninguém esconde nada de Deus, meu povo. Ninguém esconde nada de Deus. Você pode esconder do seu pai, de sua mãe, do seu professor, do seu tio, de sei quem for. De Deus ninguém esconde nada. Aí, olha só, olha como Deus é certeiro. Deus não dá de qualquer coisa para conseguir. Ele vai lá, manda lançar sorte, aí vai caindo família por família até chegar em Acã. E Acã foi lá e confessou, não tinha o que fazer. Isso está em Josué, capítulo 7, do versículo 20 ao versículo 21, certo? Aí o que aconteceu com Acã? Foi levado para fora do arraial de Israel e foi apedrejado junto com ele, a sua família, o seu gado, as suas coisas, a sua roupa, tudo que estava dentro da sua tenda, tudo que pertencia a Acã e sua família, foram apedrejados e foram postos em fogo, certo? Porque Deus não é brincadeira, tá bom? Então Deus havia falado, Deus havia dito várias coisas e as pessoas tendem a não obedecer a Deus e aí dá ruim. Tá vendo aí a vida de Acã? Então tá bom. Aí nós vamos ver, aquela imagem tinha ficado aqui, mas tudo bem. Então, nós vamos ver a pista 1. Sozinho o homem não tem chance de salvar-se. Eu quero que todo mundo pegue a Bíblia, Lucas capítulo 19, versículo 10. Vamos lá. Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas é no Novo Testamento, certo? É o terceiro livro. Lucas capítulo 19, versículo 10. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido, certo? Essa história, certo? Essa parte da Bíblia, ela nos fala do Zaqueu. Zaqueu, quem lembra da história do Zaqueu? É, aquele Zaqueu mesmo, aquele bem pequenininho, baixinho, que queria muito ver Jesus, mas como não tinha como, ele subiu numa árvore, né? Ele foi lá para cima da árvore. E aí, ele era muito rico, sabia? Zaqueu era um rico. Ele era chefe dos publicanos, então ele era muito rico. E aí ele subiu, certo? Em cima lá da árvore. E aí, quando Jesus passou perto, olhou para cima e disse assim: Zaqueu, desce dessa árvore que hoje eu irei para tua casa. Olha para mim, Jesus sabia o nome de Zaqueu, né? Ninguém foi falar para Jesus o nome de Zaqueu. E aí ele ainda foi e sabia que Zaqueu estava em cima da árvore, mandou descer para que ele ficasse na casa de Zaqueu, certo? E aí algumas pessoas ficaram horrorizadas como que ele ia para casa de um pecador. Mas por que Jesus se aproxima? Olha, de quem que
quem quer se aproximar de Jesus, Jesus não deixa do mesmo jeito. Vocês sabiam disso? Ó, quanto mais você busca a Deus, mais Deus fica perto de você. Quanto mais você se afasta de Deus, mais Deus se afasta de você. Então, aconteceu isso com Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore para quê? Para encontrar, para ver Jesus, não foi? Ele queria ver Jesus. E aí Jesus fez o quê? Ah, aqui quer ficar perto de mim? Então tá bom, vou ficar perto dele. Aí foi lá para casa de Zaqueu. E aí acontece a coisa mais maravilhosa. Ninguém consegue ficar do mesmo jeito perto de Jesus. Ninguém. Então, aconteceu isso, Zaqueu hospedou, né, Jesus lá na casa dele, certo? E aí disse assim, ó, no versículo 8, aqui no Lucas 19, 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Vocês estão entendendo? A presença de Jesus já mudou a vida de Zaqueu. E isso foi tão imediato, porque Zaqueu era um homem rico, certo? E o que é que ele tinha de mais precioso na vida dele? O dinheiro dele. Então, o Zaqueu, ele quando falou para Jesus que ele ia dar metade do dinheiro dele para os pobres, e quem ele tinha enrolado, quem ele tinha enganado, sabe, tinha feito alguma coisa de errada em relação ao dinheiro, ele ia pagar 4 vezes mais. Ou seja, Zaqueu, ele não ia mais ficar com tanto dinheiro, né? Porque primeiro ele ia repartir a metade das coisas para dar para os pobres. E o que ele tinha enganado, que não deve ter sido pouca gente, que ele era um pecador, ele era um homem que lidava com dinheiro, e aí quem lida com dinheiro é muito difícil, porque quanto mais tem, mais quer ter. E aí acaba pecando, né? E aí isso aí aconteceu, certo? Na vida de Zaqueu. Então, sozinho, o homem não tem chance de salvar-se. Então, se Jesus tivesse passado por aquele lugar e não tivesse encontrado Zaqueu, não tinha sido complicado para Zaqueu? Como é que ele ia acreditar em Jesus? Como é que ele ia querer mudar de vida se Jesus não entrasse na vida dele? Então, sozinho o homem não tem chance de salvar-se. E a gente viu exatamente isso agora na vida de Zaqueu, certo? Aqui, ó, Zaqueu lá em cima da árvore, tá vendo? E agora nós vamos lá para Atos, capítulo 4, versículo 12. Caminha mais um pouquinho no próximo livro, certo? Lucas, João, Atos, capítulo 4, versículo 12. Aqui. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pela qual devamos ser salvos, né? Então, vocês estão vendo aí, certo? A gente viu a vida de Zaqueu, certo? Resolveu receber Jesus em sua casa e ele se arrependeu dos seus pecados, tá? Então, se há um nome no qual podemos crer para sermos salvos, esse nome é Jesus, certo? Então, a pessoa só pode ser salva por Jesus. Só pode ser salva por Jesus. Vocês estão vendo aí, ó. A cruz, certo? O sacrifício de Jesus lá na cruz nos uniu. É como se de um lado dessa montanha ficasse Deus, do outro lado da montanha ficasse a gente. E aí, o que é que acontece? Vamos botar o contrário, né? Desse lado ficava a gente, do outro lado ficava Deus. Então, o que acontece? Nós só conseguimos passar esse caminho através da cruz de Cristo. Então, por isso que Deus enviou o seu Filho, né, para nos salvar, para pagar o pecado que era nosso, né? Quem merecia morrer naquela cruz éramos nós. Quem tínhamos pecados, os pecados de ontem, de hoje, os que nós ainda vamos fazer, somos nós. Mas Jesus, ele amou
de tal maneira, né, que veio e morreu por nossos pecados. E somente assim nós conseguimos atravessar agora esse caminho. Nós temos livre acesso. Essa cruz, ela não vai sair daí. Esse caminho, ele não vai ser quebrado, né? E nós temos livre acesso se nós crermos no sacrifício de Jesus, nós crermos que ele morreu na cruz por nós. Esse caminho nunca mais vai ser quebrado. Não importa, certo? Se de vez em quando a gente peca, né? De vez em quando não, todo dia a gente peca, sabia? Todo dia. Tem uns que pegam mais, tem outros que pecam menos, mas todo dia a gente peca. Quando a gente não pega fazendo alguma coisa, falando alguma coisa, pensando alguma coisa, a gente peca de outro jeito. Então, é exatamente isso. E a gente não teria salvação, né? Porque antigamente, certo? No Antigo Testamento fala que uma vez por ano, certo? É, primeiro assim, todos os dias eram recebidos lá no templo, no templo não, lá onde ficava a tenda, né? Eram recebidos os animais, as pessoas quando queriam pagar seus pecados, certo? Ela levava um animal lá, às vezes era uma pombinha, às vezes era um bode, às vezes era um animal que tinha que ser sacrificado, certo? Aí o que aconteceu? Todo, todo mundo ia lá e fazia isso, certo? Aí botava a mão em cima da cabeça do animal e os nossos pecados eram transferidos para o animal e aquele sacerdote matava o animal. E era como se o nosso pecado fosse limpo. Só que quando a gente saía dali, a gente pegava de novo, pecava novamente. E aí, de novo, a gente tinha que ir lá, de novo, levar outro animal, botar a mão na cabeça dele, matar o sacerdote, matar o bichinho. E aí, o que acontecia? Isso era uma coisa contínua, era uma coisa direto que acontecia. Então, para que tudo isso fosse solucionado, Jesus, que não tinha pecado, né? Porque uma coisa é você ser crucificado por um pecado que você cometeu, mas Jesus não tinha pecado. Jesus conviveu na terra 33 anos aproximadamente, né? E aí o que aconteceu? Ele não pecou em nada. Ele pecou para que alguém acusasse ele de alguma coisa. Todas as acusações que foram feitas a Jesus eram acusações que eles inventavam, que eles fantasiavam, que era para poder culpar Jesus. Mas Jesus nunca pecou. Então, ele ele morreu na cruz porque ele não tinha pecado. E isso é tão certo que ele não tinha pecado que Deus o fez ressuscitar para sempre. Ele é o primogênito dos mortos. Já ouviram falar nisso, né? Primogênito dos mortos, ou seja, primogênito é o primeiro, certo? Dos mortos, porque ele morreu, mas ele ressuscitou para sempre. É diferente de Lázaro, que morreu, que Jesus ressuscitou, mas que depois ele morreu de novo. Então não vale, né? Então a filha, o filho da mulher sunamita, então que morreu também, mas que foi lá e foi ressuscitado. Então, mas depois ele morreu. Então, assim, todo mundo que foi ressuscitado, que conta a Bíblia, ele morreu depois. Jesus foi o único que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para nunca mais morrer. Então, esse caminho, ele não é quebrado, porque Jesus fez esse papel para que esse caminho fosse contínuo, ele existisse para sempre, tá bom? Então, para que vocês saibam, tá? Que nós temos isso, esse livre acesso, né? Tão bom ter um livre acesso, poder conversar com Deus toda hora. Isso é muito importante. Nós aprendemos, né, que Acã, né, ele foi dado uma ordem para Josué. Acã era soldado, né, de Josué e cobiçou. E aí a cobiça fez com que ele pecasse e pagasse consequência muito grave, porque depois ele morreu e toda a sua família, né? Mas nós vimos também, certo, a história de Zaqueu. Zaqueu, ele se interessou por Jesus, ele quis se aproximar de Jesus, subindo naquela árvore. E o que é que ele fez? Jesus reconheceu esse sacrifício de Zaqueu e viu que o coração dele estava sedento dele, né?
Aí o que foi aconteceu? A salvação de Zaqueu e a sua casa, né? E ele demonstrando em atitudes práticas, né, que ele realmente havia sido salvo, né? Então, assim, muito, muito importante que a pessoa só pode ser salva por Jesus, né? A pista número 1 nos fala que sozinho o homem não tem chance de salvar-se. Então, do mesmo jeito, vamos imaginar que aquele homem está lá naquela montanha que nós colocamos, certo? Ele está lá naquela montanha, vamos procurar a imagem da montanha de novo. Imagine, imagine que ele, imaginar só, que ele subiu, né? E que ele está sozinho, né? Não tem o que fazer. E ele está carregando os pecados dele, sozinho ali. E de repente soltam uma daquelas cordas e ele tá junto com os pecados dele sem Deus, né? Então, o perigo que ele faz na vida dele, né? De subindo aquilo ali, aquela corda quebrando. Isso é o perigo que nós corremos todos os dias na nossa vida de caminhar sem Jesus. Caminhar sem Jesus, caminhar no pecado, desagradando a Deus cada vez mais. Então é isso que acontece, né? Nós ficamos, a qualquer momento nós podemos morrer, né? E aí o que acontece? A morte eterna, porque não vai ser só uma morte instantânea ali. A nossa alma vai ficar eternamente ruim no inferno, né? E aí, quando nós temos que Jesus é a única chance do pecador ser salvo, nós temos o quê? Que Jesus, ele nos salvou e nós não vamos mais ter uma morte eterna, nós vamos ter, pelo contrário, uma vida eterna, né? Mesmo que nós morramos até ficar velhinhos, né? Morramos em algum momento da nossa vida e Jesus não tiver voltado para nos buscar, mas não se preocupe, não se preocupe, porque Jesus, ele virá nos buscar, vivos ainda, né, arrebatados vivos, ou depois que a gente tiver morrido, tá bom? Então, não se preocupem, né, Jesus é a única chance do pecador ser salvo, tá bom? A tia Jana não leu hoje aqui o registro, né? O nosso mistério. Então, vamos lá escrever o nosso mistério, certo? O nosso mistério de hoje, tá? Aí na revista de vocês, qual a chance de um pecador ser salvo? Tia Jana mostrou o slide, mas não mandou vocês anotarem na revista. Então, anotem aí. Qual a chance de um pecador ser salvo? Ponto de interrogação, tá? Por isso que nós vimos todas essas pistas respondendo essa pergunta. Qual a chance de um pecador ser salvo? Primeiro, ele não pode se salvar sozinho, né? Segundo, Jesus é a única chance de salvação de um pecador, tá bom? E aí, na Eureka de hoje, vocês vão colocar, escrever na Eureka. Jesus é a única chance do pecador ser salvo. Então, escrevam aí, bonitinhos. Eu espero que vocês estejam fazendo a revista de vocês, é importante, tá bom? Tá respondendo, mesmo que vocês não façam isso diariamente, mas pelo menos uma vez por semana eu quero que vocês respondam toda aquela revista, toda a parte da lição, né, da revista. Segundo, eu espero que todo mundo esteja lendo a sua Bíblia bonitinho, tá bom? Todos os dias, buscando a Deus na palavra dele, tá bom? E que realmente estejam investidos em oração. Eu sei que muitas crianças já retornaram à aula, né? Já estão aí em ritmo frenético de tarefa, de aula. Eu sei que é cansativo, e é mais cansativo ainda porque é no computador, né, no celular, é um modelo diferente que vocês não estavam acostumados, mas é importante também, paralelamente a isso, né, junto com isso, estar investindo o seu tempo em Deus, buscando, né, esse abrigo gostoso, né? Então eu desejo, a gente vai encerrar a nossa aula agora e eu desejo a todas as mamães de vocês um dia abençoado na presença do Senhor, que elas possam perceber
que presentes não são importantes, né? Que o bem maior que Deus nos deu foi a maternidade, né? Que todas possam perceber que vocês, crianças, são os nossos melhores presentes. Não, ontem eu estava falando pro Pedro, sabia? Eu estava dando um beijo nele, dei um beijo na cabecinha dele e eu falei assim, Pedro, você sabe qual é o perfume mais gostoso de todos os perfumes? Aí ele falou, não, mamãe, eu disse assim, é o é o cheiro de um filho, sim. É o melhor perfume do mundo. Então, nós vamos orar agora, incluindo as nossas mamães nas nossas orações, tá bom? A tia Jana ainda tem mamãe, minha mamãe tá lá do Ceará, bem longe. Eu tenho minha avó tem 93 anos. Tenho minha sogra querida, viu, Pastor Linhares, né? Só você que tem sogra querida, não. Minha sogra também é muito querida. Então, nós vamos agora, crianças, orar para encerrar a nossa aula e também orar em comemoração ao Dia das Mães, tá bem? Meu Deus e meu Pai, obrigada, Senhor, por mais essa aula, Senhor Deus, onde conhecemos um pouco mais da Tua palavra. Senhor, fica conosco, Senhor Deus, durante todo esse dia, um dia abençoado, Senhor Deus, para todas as mães, Senhor Deus, que elas possam ter paz, saúde, dedicação aos seus filhos, Senhor, que elas possam perceber, Senhor Deus, o bem maior, mais precioso que Tu nos deste, Senhor Deus, que é a presença deles, Pai. Cobre todas as mamães com o teu sangue, Senhor Deus, guardando, livrando, protegendo de todo mal, Senhor. E fica conosco, Senhor Deus, nos abençoando durante essa semana que começa hoje, para que possamos ter, Senhor Deus, uma semana na tua presença, estudando a tua palavra, lendo a tua palavra, aprendendo dela, Senhor, e também, Senhor, orando, falando contigo cada vez mais, Senhor. Fica conosco, é tudo que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Crianças, ótimo almoço para vocês, tá bom? Se deliciem com a sua mãe, tá bom? Porque ela é muito preciosa, tá? Então, tia Jana, espera vocês próximo domingo, tá bom? Para mais um mistério a resolver, tá bom? Tchau. Fiquem com Deus.